João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2. Já tinham sido prestados os 2 testemunhos para Cristo que deviam ter lugar aqui na terra, ambos tendo por objeto a congregação em volta dele como centro. O de João Batista e o de Jesus, tendo tido lugar na Galileia como o remanescente.
São os 2 dias dos caminhos de Deus para com Israel neste mundo. Notamos aqui que Jesus aceita ser o centro em volta do qual as almas devem ser congregadas. Princípio este de suma importância. Ninguém mais podia ocupar esse lugar. Era um lugar divino. O mundo estava arruinado sem Deus, e uma nova congregação tirada do mundo devia agrupar-se em volta de Cristo. Em seguida, ele indica o caminho em que o homem deve andar. Segui-me. Adão, no paraíso, não tinha necessidade de nenhum caminho. Cristo indica um caminho divino, num mundo onde não podia encontrar-se outro igual, porque toda a condição do mundo era o fruto do pecado. Em terceiro lugar, na sua pessoa, ele revela o homem como sendo o chefe glorioso acima de todas as coisas, aquele a quem servem as criaturas mais sublimes. O terceiro dia encontra-se no capítulo 2, que agora estudamos. Um casamento tem lugar na Galileia. Jesus está lá, e a água da purificação é transformada em vinho, o vinho da alegria das núpcias. Em seguida, Jerusalém, Jesus purifica o templo de Deus com autoridade, executando o julgamento sobre todos aqueles que o profanavam. São, em princípio, as coisas que caracterizam a posição milenária do Senhor. Sem dúvida que estes fatos são autênticos, mas introduzidos aqui desta maneira, o seu alcance é, evidentemente, muito maior do que o de simples fatos históricos. Depois, por que nos será dito o terceiro dia? O terceiro dia depois de quê? 2 dias de testemunhos constituíram já o tema deste evangelho. O do testemunho de João, e o outro, o do testemunho de Jesus. Efetiva-se agora a bênção e o julgamento. O remanescente tinha o seu lugar na Galileia. Esta região era um lugar de bênção, segundo Isaías 9. Jerusalém era o lugar do julgamento. Nas bodas, em Caná da Galileia, o Senhor não reconhece a sua mãe. A relação em que Jesus se encontrava com ela era a expressão da sua relação natural com Israel. Este era a sua mãe, considerando o Salvador como nascido sob a lei, e ele separa-se dela para efetivar a bênção. Por conseguinte, de momento não realiza essa bênção senão em testemunho e na Galileia para o remanescente. Só quando ele voltar o bom vinho será para Israel a verdadeira bênção e a alegria até o fim de todos os caminhos de Deus a seu respeito. No entanto, o Senhor habita ainda com sua mãe, que, contudo, quanto à sua obra, ele não reconhece. E foi justamente isso que sucedeu nas suas relações com Israel. Seguidamente, julgando os judeus e purificando judicialmente o templo, o Senhor apresenta-se como Filho de Deus. O templo é a casa de seu Pai. A melhor prova que ele dá da sua glória e da sua pessoa e dos seus direitos divinos é a sua ressurreição, depois de os judeus o terem rejeitado e crucificado. De resto, ele não era somente filho. Deus estava nele, e não no templo. A casa, construída por Herodes, a que chamavam templo, estava vazia. O corpo de Jesus era agora o verdadeiro templo. Seladas pela sua ressurreição, as Escrituras e a palavra de Jesus eram de autoridade divina para os discípulos, como falando dele, segundo a intenção do Espírito de Deus. Termina aqui esta subdivisão do Evangelho que agora estudamos.
termina a revelação terrestre de Cristo, incluindo a sua morte. O capítulo 2 apresenta-nos o milênio. O capítulo 3 é a obra realizada em nós e por nós, que nos torna aptos para o reino sobre a terra e nos céus. E a obra, para nós, terminando as relações do Messias com os judeus, descobre as coisas celestes pela crucificação do Filho do Homem, amor divino e vida eterna. Os milagres que o Senhor operava convenciam muita gente, segundo a sua inteligência natural. Sem dúvida, eles eram sinceros, mas criam por conclusões humanas. Uma outra verdade se revela agora. O homem, no seu estado natural, era realmente incapaz de receber as coisas de Deus. Note-se que o estado do homem é plenamente manifestado aqui. Supondo que o homem é exteriormente justo segundo a lei, que crê em Jesus segundo convicções sinceras, conforme a natureza, reveste-se desses predicados para esconder a si próprio o que ele realmente é. De modo nenhum ele se conhece. Resta intacto o que ele verdadeiramente é. Ora, ele é pecador. Mas este raciocínio conduz-nos a outra observação. Há dois grandes princípios desde o próprio paraíso: a responsabilidade e a vida. O homem não pode jamais desenredá-los até que se compreenda de que está perdido e de que não existe bem algum nele. Quando tal sucede, ele fica contente por saber que há uma fonte de vida e de perdão fora dele. É isto que nos é revelado aqui. É preciso uma nova vida. Jesus ensina que na natureza existe o pecado. Estes dois princípios são desenvolvidos nas Escrituras de maneira notável. Primeiramente, no paraíso, como dissemos, a responsabilidade e a vida em poder. O homem toma o fruto de uma árvore, desobedece à ordem do Senhor, fica ciente do bem e do mal, torna-se responsável e perde o direito à vida. A lei dava a medida da responsabilidade quando o bem e o mal foram conhecidos e prometia a vida sobre este princípio. Fazer o que estava ordenado, satisfazendo assim a responsabilidade. Cristo vem, provê as faltas do homem sob a relação da responsabilidade e dá o que ele é, a vida eterna. Assim e assim somente a questão pode ser resolvida e os dois princípios reconciliados. Mas duas coisas se apresentam nele para revelar Deus. Ele conhece o homem e todos os homens. E que extraordinário conhecimento este! Um profeta sabe o que lhe é revelado. Nesse caso, ele tem um conhecimento divino. Mas Jesus conhece todos os homens de maneira absoluta. Ele é Deus. Depois de ter introduzido a vida em graça, fala-nos de outra coisa. Diz o que conhece e presta testemunho ao que viu. Ora, ele conhece a Deus, seu Pai, no céu. Ele é o Filho do homem que está no céu. Conhece o homem de modo divino, mas também conhece divinamente Deus e toda a sua glória. E que sublime quadro este, ou antes, que sublime revelação do que Jesus é para nós, porque aqui não é como o homem que ele nos fala. E ele vem a ser, para que nós lá entremos e das suas delícias gozemos, o sacrifício pelo pecado do homem, segundo o eterno amor de Deus, seu Pai. Não porque o testemunho fosse insuficiente para o convencer, nem porque ele não fosse susceptível de ser convencido,
pois vários o foram nessa altura, mas porque eles eram fracos. Jesus não se fiava deles. Ele sabia o que era o homem, conhecia o bem. Embora fosse momentaneamente convencido, nem a sua vontade, nem a sua natureza eram por isso mudadas. Quando o momento da prova chegasse, ele mostrar-se-ia tal qual é, alienado de Deus. Seu inimigo mesmo. Triste testemunho este, mas terrivelmente verdadeiro. A vida e a morte de Jesus, disso foram cabal demonstração. Todavia, e apesar de saber muito bem tudo isso, ele começou a sua obra. O seu amor não se esfriou por causa disso, porque a força desse amor estava nele próprio. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.